Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita e eu vim aqui hoje para falar nessa videoaula sobre fatores locacionais da indústria. Você já ouviu falar sobre essa expressão, não? Fatores locacionais, ou seja, os fatores que determinam, aqueles que vão influenciar diretamente na posição geográfica das indústrias, onde elas estarão no espaço geográfico. As indústrias são movidas, a partir desses fatores locacionais. Elas não estão em qualquer lugar da superfície. Elas precisam ter uma base, uma estrutura para poderem funcionar. E essa base, essa estrutura, esse conjunto de elementos, nós vamos chamar de fatores locacionais da indústria. Pessoal, uma observação antes da gente começar a listar aqui, esses fatores locacionais, quais são os elementos que interferem na localização geográfica das indústrias. Ao longo do tempo, desde que a industrialização se torna realmente uma atividade importante, maciça no mundo, esses fatores locacionais eles até podem mudar. Talvez uns sejam mais importantes hoje do que foram há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. Então, é preciso considerar que historicamente eles até podem se alterar. E hoje, o que nós temos como fatores locacionais são os seguintes. Primeiro elemento e o mais importante, infraestrutura industrial. Nenhuma indústria se instala num ambiente sem a chamada infraestrutura, ou seja, sem a base de elementos que são fundamentais para o funcionamento da atividade industrial. Aí, anote, não deixe de tomar nota que isso é muito importante. Eu estou falando de 3 elementos básicos. Primeiro, os transportes, as comunicações e as redes de energia. Fácil da gente entender. Imagine, como é que uma indústria vai se instalar num local em que os sistemas de transportes não funcionam? Como é que ela vai fazer o escoamento da produção? Como é que essa indústria vai receber matérias-primas? Então, as redes de transporte, elas funcionam como os elementos arteriais, para o funcionamento dessa atividade industrial. Portanto, investir em meios de transporte, e isso normalmente quem faz é o governo dessa região, é sempre um bom negócio. Porque além, claro, de atender a gente, nós como população, esses meios de transporte serão também os elementos básicos para que a atividade industrial possa existir. Afinal de contas, receber matérias-primas, mandar os produtos industrializados, isso faz parte de uma logística que envolve para toda a indústria uma questão de custo-benefício. As indústrias então buscam locais onde os meios de transporte são bem evoluídos. Outro ponto, a questão da energia. Não dá também para pensarmos no funcionamento de uma indústria sem energia. Então é preciso que esses espaços geográficos sejam dotados de redes eficientes de energia e, se possível, com uma oferta de energia de baixo custo. Afinal de contas, o custo da energia entra também nessa composição geral dos custos de produção. E, claro, para finalizarmos, os meios de comunicação são fundamentais. Afinal de contas, nós vivemos num mundo globalizado em que a troca de informação de quem fabrica, quem consome, quem vende, precisa estar bem integrada. Portanto, infraestrutura, energia, transportes, comunicações são elementos básicos que o país que não oferece, ele não vai ter condição de desenvolver uma atividade industrial de sucesso. Bom, segundo fator locacional de uma indústria, nós vamos chamar de incentivos fiscais. Você vai entender bem. Incentivos fiscais é o nome que se dá ao conjunto de benefícios que normalmente os governos oferecem a essas indústrias. E quando eu falo os governos, eu estou me referindo mesmo aos governos do município, do estado e até mesmo de um país. Basicamente, o símbolo do incentivo fiscal é um imposto baixo. Mas esses incentivos podem ser ainda mais extensos. Passam por aí, por exemplo, pela doação de terrenos, por leis ambientais mais frágeis, em que as indústrias podem se aproveitar para poder produzir com menos custos. Essa é a ideia.
Os estados que oferecem, então, mais incentivos acabam sendo estados mais atraentes para a atividade industrial. Aqui no Brasil, por exemplo, existe um mecanismo de disputa especialmente verificado entre os governos estaduais, né, para ofertar mais desses incentivos a fim de atrair mais indústrias para os seus territórios. Essa disputa é conhecida como guerra fiscal. Terceiro fator, mão de obra. Durante muito tempo, nós da geografia apontávamos a oferta de mão de obra barata como um fator locacional da indústria. Hoje não é tanto assim. Não quer dizer necessariamente que as indústrias deixaram de gostar de mão de obra barata, é claro que não. Todo industrial gosta de estar num ambiente geográfico em que a mão de obra seja barata, certo? Mas não é somente essa questão. Com a modernização dessas indústrias, a necessidade por mão de obra qualificada passa a ser uma realidade. Então, o ideal é que a atividade industrial encontre oferta de mão de obra qualificada, que atenda, né, às necessidades dessa modernização técnica que as indústrias passam, mas que também seja barata. Então, os governos trabalham no sentido de reduzir vamos dizer assim, as questões dos direitos trabalhistas para que essa mão de obra não seja cara, mas ao mesmo tempo eles também precisam trabalhar no processo de qualificação dessa mão de obra. E aí você deve estar se perguntando, mas como? Como é que se qualifica a mão de obra de uma população, por exemplo, inteira de um país? Investimentos em educação. Então, quanto mais o país investe em educação, ele melhora a qualidade técnica da sua mão de obra e, ao mesmo tempo, ele pode desenvolver políticas públicas para que essa mão de obra não seja tão cara, mexendo, flexibilizando as leis trabalhistas. Bom, pessoal, e essa questão da flexibilização das leis trabalhistas, essa é uma necessidade neoliberal. Esse é um princípio do neoliberalismo. Lembra, né, do Estado reduzindo a sua participação na atividade econômica? Um dos principais aspectos de um governo que se assume neoliberal é justamente isso. Reduzir direitos trabalhistas, mexer em leis trabalhistas a fim de que essa mão de obra não fique tão cara, dificultar, por exemplo, né, a participação e a ação dos sindicatos. Todos esses elementos contribuem para que essa mão de obra, embora se qualifique mais com o tempo, não seja tão cara, atraindo, então, indústrias do mundo todo. Bom, um outro fator, mercado consumidor. Aí você deve estar pensando assim, mas Larissa, será que o mercado consumidor é um elemento hoje tão importante para a atividade industrial? E eu entendo a sua pergunta, porque nós estamos num mundo globalizado, né, em que as mercadorias elas circulam com uma certa facilidade no mundo todo. Mas veja bem, estar próximo ao mercado consumidor é sempre muito bom para qualquer atividade, seja a indústria, seja o comércio, certo? Então, as indústrias modernas elas não descartam a possibilidade de estarem próximas, né, do seu mercado consumidor direto. Agora, eu concordo que não é um fator hoje determinante. Uma indústria pode sim estar em qualquer lugar do mundo e fornecer mercadorias para as pessoas do mundo todo, com uma certa facilidade em relação aos meios de transporte. Agora, se nós considerarmos especialmente as indústrias de bens de consumo não duráveis, sabe aqueles produtos que eu e você consumimos e que têm normalmente prazos de validade pequenos, curtos? Essa indústria sim, essa precisa estar bem próximo do seu mercado consumidor, até por uma questão óbvia de logística e de redução de custos. Nós temos a disponibilidade de matéria-prima, que precisa ser considerada. Agora veja bem, eu queria que você pudesse fazer junto comigo um gancho desse tópico, disponibilidade de matéria-prima, com o anterior, mercado consumidor. É basicamente a mesma lógica, o mesmo raciocínio. As matérias-primas também conseguem viajar o mundo todo hoje, certo? Eu consigo ter, por exemplo, uma indústria no Brasil que vai utilizar, de repente, uma matéria-prima que venha da África do Sul com certa facilidade. Isso já não é mais um fator determinante. Quer dizer, se a indústria não estiver próxima à sua matéria-prima, ela não consegue funcionar. Isso nos dias atuais não existe mais. Porém, estar próximo da matéria-prima é uma vantagem. Então, se a indústria consegue aliar, né, essa questão, estar próximo da sua matéria-prima, assim como ela pode estar próxima do seu mercado consumidor, naturalmente será mais vantajoso.
é um fator que eles consideram também. E o último fator, esse sim muito importante na globalização, é a presença de empresas ou de indústrias afins e serviços correspondentes. Vou te explicar. Imagine, por exemplo, uma montadora de carros, uma montadora de veículos automotivos. Ela não pode simplesmente se instalar no meio do nada. Essa indústria necessariamente ela só vai funcionar bem montando veículos se ela tiver acesso a equipamentos, a peças que vêm de outras indústrias. Então, estar próximo desse setor de serviços que vai abastecer essa indústria é fundamental. É por isso que, normalmente, áreas que concentram indústrias conseguem atrair ainda mais indústrias, para elas estarem próximas, para que haja uma comunicação direta, para que a oferta de serviços, peças, equipamentos seja mais facilitada. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham pontuado todos esses elementos. E antes de me despedir, eu vou te fazer aqui uns convites clássicos. Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, acesse os links aqui na nossa descrição e, claro, não deixe de seguir o Brasil Escola nas redes sociais. Agora, olha só, você gostou mesmo do vídeo? Então se inscreva no canal, ative aqui o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as atualizações do Brasil Escola. Tchau, tchau!